Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta tarde eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o quarto trimestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Vamos entrar aí com mais 3 meses de estudo da Palavra do Senhor. E o título da revista diz: Até os confins da terra. Queridos, amados, é com muita honra que nós temos a Palavra de Deus em mãos e o Espírito Santo nos fornecendo um conteúdo novo aos textos que nos é evidenciado. Não é que a palavra ela sofra modificações, não, ela não sofre. O que sofre a modificação é o tempo, a inteligência e os sistemas que os homens desenvolvem para viver. Então, de acordo com a palavra, enquanto que o sistema muda, enquanto que a inteligência do homem se desenvolve, enquanto que as coisas acontecem tomando rumos maiores na percepção humana, que na verdade não são maiores, são os mesmos, a palavra se mantém intacta. Então, quando essa palavra ela alcança até os confins da terra, ela não só vai na distância, ela vai também na intensificação do tempo. Se eu disser hoje, a palavra está bastante intensificada e ela já alcançou o mundo inteiro, até pela tecnologia da comunicação. Eu direi que ela está muito bem colocada, de acordo com a comunicação da palavra. Mas ela também vem totalmente assegurada em tempo. Ela vem assim desde o princípio, né? Não é hoje por causa de uma tecnologia avançada que une todas as pessoas em um só mundo, em um só momento, sistematicamente se relacionando, que ela tem uma palavra nova acerca desse assunto. Não. Ela vem desde lá do princípio, quando o homem não era ninguém, quando ele era simplesmente um animal bruto, a ser lapidado, entregue ao entendimento para ser tratado, para ser lapidado, que ela vem trazendo uma mesma conduta acerca do homem, uma mesma palavra acerca do homem e dizendo o que ele vai fazer em cima do que ele vai descobrir, né? Então, descobrir e crescer no entendimento humano não muda a palavra de Deus. Porque se mudasse, o Senhor não teria dito a palavra naquele tempo. Então ele falou uma palavra que essa palavra vai perpetuar até o fim de todas as coisas. Porque Deus é eterno. E tudo que ele faz é eterno. A partir de que ele fez o princípio de todas as coisas, ele também determinou o fim de todas as coisas. Quando ainda não tínhamos a verdade acerca do fim, ele já prometia alguém que vinha capaz de tratar desse fim e de mostrar o final como iria ser. Então já estava feito, né? E essa palavra alcançar os confins é quando ela já vem com intensificação para cada geração e para cada época. Ela ditou um fim justo, ela ditou um fim correto. Ela deu satisfação acerca de todos os tempos. Eu agradeço a Deus na virada do trimestre. Eu tive uma gratidão a Deus por ter nascido em uma geração e um tempo que Jerusalém está reconstruída. Jerusalém é uma parte da palavra hoje. Se você lê a palavra hoje, você constata que está ali escrita em Jerusalém, na terra dos hebreus, na terra dos judeus. E isso é uma razão de agradecer, porque quantas gerações não nasceram em épocas que Jerusalém não existia, que já estava destruída e que essa cidade não tinha sido reedificada.
né? Sabemos que o mundo passou por essa fase de apagar da história a terra onde a história foi construída, né? E é muito bom a gente ter a certeza e ter as provas por A mais B de como tudo aconteceu e como tudo vem se desenrolando. Tudo que nós podemos provar e que nós podemos contestar a verdade é muito bom e muito seguro. Então, quando ele deu a sua palavra, ele já incluiu todos os tempos. Independente do que vem acontecer no homem, do que vem acontecer com a humanidade, independente de que nível um homem chegue, ou de que nível ele possa alcançar aqui, ele está dentro de uma lei, ele está dentro de uma palavra. Por quê? Porque ele é composição, ele não é compositor. É aí que muda o foco, é aí que muda a razão, e é aí que muda o total da situação, né? Então, desde que você for formado, você é dominado. Você não se forma, você não se gera. Você vem de um progenitor. E assim foi o que Deus concluiu em nós, né? O princípio da geração. E nesse quarto trimestre é uma das coisas que eu mais agradeci a Deus, foi ter pego essa percepção dos processos que passou Jerusalém, a Judéia, a promessa a Abraão, o Monte Moriá, né? Dos processos que passaram na terra de apagão, de destruição, de guerra, e aquilo não poderia ser evitado por conta de que o divino ali era um momento crucial, né, para Deus. É como se Deus não pudesse advogar o seu lado por conta que ele não tinha como estruturar ali a sua posição de defesa contra a região, né? Mas os fins justificam os meios, né? Com o passar dos processamentos com a região, Deus vai unindo os pedaços e vai tirando de um lado e de outro, até que Deus levanta governos maiores para constatar a verdade do princípio. Então, onde foi o princípio de todas as coisas, é onde eles correram a reerguer, porque eles precisavam daquela água, e aquela água tinha princípios, né? Então ele fundou os pés dele ali. Deus, ele desceu ali, ele fundou os pés dele, ele fundou a promessa, e dali ele falou com toda a humanidade, quando a humanidade nem existia, quando as terras e os territórios não estavam nem descobertos, quando as gerações não estavam nem hoje o que estão. Então, quando nós nascemos, todos nós somos um ponteiro no relógio. Quando nós nascemos, nós não conhecemos o depois e nem o antes, né? Mas aí você está dentro de um tempo e você está dentro de uma região. Então, cabe a você ter a sorte de descobrir. É por isso que eu agradeci a Deus, a minha geração e o meu tempo, né? Porque já pensou se Deus, digamos assim, que a minha vida é gerada na época que Roma destruiu Jerusalém, né? Na época que antes de Lutero, que a igreja de Roma conseguiu apagar e guardar a verdade, prender, e teve ali na rédea, né, exercendo outro domínio sobre as pessoas, sobre os homens, onde estava a cidade de Deus nesse tempo. Então, quando a gente nasce como um ponteiro que tem princípios e que tem fim, e que a maioria que se perde não conecta e não busca saber isso. É muito difícil, é raridade você descobrir o seu ponteiro, né? E que ponteiro você está nessa história? Se você está antes ou se você está depois de Cristo, se você está conectado à verdade base, à verdade que deu início a todas as coisas, ou se você está conectado à sua vida científica, sua vida secular, sua vida humana, uma vida sem conhecimento espiritual, se você é totalmente humanizado. Então, virou a página agora para a palavra até os confins da terra.
ela já vem desde os confins, desde o princípio, desde os confins da terra. O que se cumpre é a numerosidade de nações, de gente, de raça e de mistura que se propaga e que abriga os territórios e que cresce os territórios. O que estamos vendo hoje no século XXI é a tecnologia em massa. E isso causa um avanço muito grande de inteligência. E a inteligência, o que ela busca é cada vez mais divinizar o seu momento e o seu espaço, né? Ela constrói para si um espaço melhor, um mundo melhor. E naquilo que ela constrói, ela só vê a sua possibilidade, né? Ela não vê dores, ela não vê dificuldades, porque é ela que abre o mundo, né? Então, o grande perigo da inteligência é esse, é dela não tapar os seus olhos e você nunca conseguir descobrir, que a maioria nunca consegue descobrir, onde está Deus no lugar, né? Onde está Deus na história, onde está Deus na situação, porque Deus é um ser que tem que ser encontrado em uma circunstância. É uma circunstância de necessidade. Então, o tempo que se vive hoje é o tempo da inteligência, né? É um tempo da inteligência. O homem, ele busca cada vez mais se sofisticar, porque ele saiu de um estado bruto. O estado que o homem saiu, hoje, ele não tem conhecimento e nem estuda. Não tem uma disciplina em nenhuma universidade e nenhuma faculdade específica para conhecer e graduar a origem do homem. Fala por alto, tem uma pequena noção, mas constatar de onde ele saiu, né? Até porque às vezes torna-se uma coisa até muito difícil compreender. E nessa dificuldade de compreensão gera muita filosofia, né? E para quem não tem capacidade de crer, né? Porque tipo assim, a filosofia, ela te aprisiona e não te dá resposta. A fé explica tudo, entendeu? Para a fé não tem filosofia. Toda filosofia é uma base pessoal, egocêntrica do ser humano. Então, se você é um filósofo, você é muito egocêntrico, porque para ter egocentrismo, confiar-se em si próprio e querer as respostas todas humanas, e elas não estão no mundo. Você tem que realmente conhecer o outro lado. Então, a palavra foi dita em uma só decisão e foi definida e cumprida. Por isso, para ela não tem lugar escuro e nem tempo que ela não tivesse ativada. Agora existiu os que não alcançaram o bom tempo dela, né? Porque enquanto que a terra girou, o Senhor saqueou os homens e as raças e as nações para voltar eles todos a verem e conhecerem o princípio da palavra, que é a primeira base da fé. Onde começou, vai encerrar tudo, e não adianta falar, e não adianta forçar, porque é para quem crê e é para quem tem experiência com a fé. Porque crer não é crer no que vê, é crer e constatar consigo mesmo a verdade da palavra. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Graças a Deus, vai ser mais 3 meses de base e de estudo da palavra. O trimestre passado trouxe tudo, mas cada base e cada época tem muita coisa a ser tirada e ser aprendida. Porém, a fé, nessa aqui e nesse contexto, ela traz uma única palavra, uma única atitude e uma única ação para resumir tudo
que foi construído até hoje e até o século XXI. Cristo Jesus, o nosso Salvador. A Ele foi dado todo o poder e toda a capacidade de vencer o que não poderíamos jamais. Então, é uma base assim, o que Cristo venceu foi algo tão grande. E Ele disse, vai ser pequeno para os homens, mas em ser alcançado, o desafio não é alcançar o grande, o desafio é alcançar o pequeno. E quando alcançar, conseguir ver o universo no pequeno. Então isso é a fé, isso é Jesus e isso é Deus. Isso é o reino dos céus. Desafio de alcançar o pequeno, porque quem é que vai correr para coisas pequenas? Ninguém quer. Ninguém quer coisas pequenas. Porque é difícil crer que uma coisa pequena tem alguma coisa, senão aquela coisa, senão o mínimo, né? Então, o maior desafio de Cristo é esse. É crer no grão de mostarda. E de lá tirar toda a base que lá tem para o reino dos céus.